Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde mais uma vez. Vamos então iniciar os trabalhos aqui da nossa reunião. Espero que seja produtiva e eficiente. Esta reunião teve lugar devido a um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, após ter recebido queixas de cidadãos pela alegada prática pela Segurança Social em contabilizar prestações sociais de natureza não contributiva como se rendimento de trabalho dependente, como se fossem rendimentos de trabalho dependente. Sendo assim, foram convidadas 3 entidades, em que uma delas, que é a APD, não mostrou disponibilidade para estar hoje presente. Eu começaria por perguntar aos seus grupos. Faz favor, aqui à direita. Ninguém que já cá está. Boa tarde. Qual é a entidade? Entidade. Movimento Cidadão Diferente. Ok. Isto também. Os dois da mesma. Movimento Cidadão Diferente. Okay. Portanto, retomando, nesse sentido, eu queria perguntar aos grupos parlamentares se entendem que a APD devíamos solicitar à APD a comunicação por escrito das suas, enfim, dos seus pontos de vista, uma vez que não mostraram disponibilidade para estar presentes. Não sei se alguém... Sr. Presidente, boa tarde e boa tarde a todos. Foi o PS que fez, inclusive, o requerimento para adicionarmos à APD à lista de entidades a ser ouvidas neste âmbito, mas uma vez até que temos, em termos de comissão, um conjunto de audições para fazer, nós não nos oporemos à que a APD envie por escrito os comentários, caso entenda fazê-lo. Sim, senhor. Mas algum parlamentar deseja se pronunciar sobre este ponto? Então, sendo assim, solicitaríamos à APD para se pronunciar sobre este assunto. Os serviços encarregam-se disso? Ok, muito bem. Íamos agora, então, para a audiência da ANSI, por videoconferência. Eu não sei se já está tudo... Sim? Sim. Muito boa tarde. Está-me a ouvir? Sim, boa tarde, estou a ouvir, sim. É a senhora doutora Lidiana Gonçalves, não é? Ou Maria dos Anjos Catapirra. Catapirra, sim, senhor. Exatamente. Bom, só para rapidamente delinear aqui os termos desta audição, portanto, Catapirra, isto começa por uma intervenção do Grupo Parlamentar de Chega, para a apresentação do requerimento, com 5 minutos. Depois, faremos em conjunto. A ANSI e a MCD fariam a sua intervenção, 10 minutos cada uma. 5 minutos cada, peço desculpa, 5 minutos cada. 5 minutos cada uma. Depois, os grupos parlamentares, onde cada grupo parlamentar, em princípio, falaria 5 minutos, totaliza 35. Depois, o deputado único que representa um partido, se estiver presente, faz uma intervenção de 2 minutos. E depois há uma resposta conjunta das outras duas, da ANSI e da MCD. Isto era para, não vai totalizar menos de 89 minutos, pelo menos totaliza pelo menos cerca de 80, por aí, não é? Mais ou menos. Sendo assim, daria já de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para apresentar o seu requerimento com 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço às representantes da ANSI e agradeço também aos representantes do Movimento Cidadão Diferente. Muito obrigado pela vossa presença e pelas prestações que, com certeza, nos vão aqui deixar. Esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre as queixas de cidadãos pela alegada prática da Segurança Social em contabilizar prestações sociais de natureza não contributiva, como se de rendimentos de trabalho se tratasse. É este o objeto desta audição. Sobre o enquadramento, esta 10ª Comissão aprovou em 3 de nove de 2025 o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audições à Associação Nacional de Cuidadores Informais e ao Movimento Cidadão Diferente, com aditamento
da Associação Portuguesa de Deficientes. A votação foi esta, só por curiosidade. A favor, o Chega e o Partido Socialista, abstenção PSD, ausências Iniciativa Liberal, LIVRE, PCP, CDS, DURP e Bloco de Esquerda. O objeto central é apurar e documentar a prática denunciada de que a Segurança Social está a contabilizar prestações sociais não contributivas, como se fossem rendimentos do trabalho dependente, nomeadamente o subsídio de apoio ao cuidador informal, principal e o complemento por dependência, o que terá conduzido à perda de outros apoios, pela subida indevida dos escalões do IRS e à agravação da vulnerabilidade financeira de muitas famílias. Esclarecemos factual e juridicamente o padrão de decisões, pretendemos esclarecer factual e juridicamente o padrão das decisões administrativas relatadas e identificar a base normativa subjacente à contabilização desta prestação como rendimentos de trabalho. Relativamente ao mapeamento do impacto, caracterizar a magnitude do problema e o perfil dos agregados afetados, prestações atingidas, efeitos do IRS e outras prestações. Identificar ainda as falhas procedimentais, apurar se existiram orientações internas divergentes da lei e como têm sido aplicadas. E ainda o levantamento de soluções, recolher propostas das entidades que podem trazer para cá, das entidades para correção imediata e reposição dos direitos e eventual iniciativa legislativa ou recomendação à tutela. Relativamente às questões que colocamos à ANSI e à MCD, gostaria de perguntar e de questionar, e se me pudessem, era bom, agradecia que esclarecessem. Que tipologia de queixas receberam e em que prestações ocorrem com mais frequência? Por exemplo, o subsídio do cuidador informal, como referiram, o complemento por dependência. Poderão quantificar ou estimar esta incidência, ou pelo menos quantificar para conseguirmos perceber o volume? Em que fases do procedimento administrativo se verifica a reclassificação como rendimentos de trabalho? Se é depois de já ter recebido, se é no processo inicial da liquidação ou do pagamento, ou se é posteriormente a tudo, a administração fiscal vem corrigir e dizer isto é procedimento de rendimento de trabalho. Que consequências concretas foram reportadas, se é perda do abono da família, alteração dos escalões do IRS, como eu já referi. E, se por acaso tiverem documentos ou o tempo em que isto aconteceu, seria interessante reportarem. Que consequências, que solução priorizam? Clarificação normativa, instruções vinculativas à segurança social ou revisão de algoritmo, ou de cálculos, ou reposição com retroativos. Que tipologia de queixas receberam? Isto também é importante, este ponto é importante. Que tipologia de queixas receberam e em que prestações ocorrem com mais frequência? Por exemplo, se é no caso do cuidador informal, etc. Que consequências concretas foram reportadas? E se tem exemplos documentados, como eu já há bocadinho pedi. E também, mais uma vez, que soluções priorizam. Analisar também, o Chega pretende também analisar a legalidade e a tipicidade destes atos. A administração não pode, por considerar que a administração não pode inovar contra a lei na qualificação das prestações sociais. E ainda, a proteção da confiança e proporcionalidade. As famílias não podem ser penalizadas por interpretações administrativas que possam vir a ser consideradas erradas. Também, uma dos fatores, uma das circunstâncias prioritárias para o Chega é a equidade social. Evitar perdas de abonos e agravamentos fiscais indevidos que fragilizem quem cuida e quem depende. Termino já, Sr. Presidente. Propomos, então, solicitar à tutela esta clarificação
de forma a impedir a qualificação dessas prestações como rendimentos. Queremos reafirmar a disponibilidade do Chega para trabalhar em sede de recomendação, de comissão, tanto recomendando ou outra iniciativa legislativa com base na evidência recolhida nesta audição e na articulação com as entidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Passaríamos então agora à intervenção, começar pela ANSI, e a Sra. Presidente, doutora Liliana Gonçalves, que há bocado não tinha visto online, e, portanto, uma das duas, faça o favor de iniciar a sua intervenção. Então, boa tarde. 5 minutos. Possivelmente vou começar eu e queria aqui deixar uma clarificação. A questão que se põe não tem a ver com a autoridade tributária, nem tem a ver com aumento de rendimentos para o fisco. A questão que está a ser levantada pelos diferentes cuidadores informais tem a ver com o facto de o subsídio de apoio ao cuidador está a ser considerado um rendimento apenas nos cálculos dos subsídios da Segurança Social. Portanto, não tem nada a ver com a autoridade tributária, ninguém está a pagar mais IRS por causa disso, e a conclusão que nós chegamos é que a legislação que foi feita em 2019, depois que o decreto regulamentar de 2022, quando começaram a atribuir subsídios de apoio ao cuidador, tem como base o cálculo, ou como base de cálculo do subsídio, a Lei 70/2010, que eu acho que as pessoas esquecem um bocado. E na Lei 70/2010, ao fazermos os cálculos, o subsídio de apoio ao cuidador não está excluído, nem foi excluído depois em nenhuma legislação posterior. Ou seja, andámos uma série de anos em que isto não foi considerado e agora, em 2025, por motivos que nós desconhecemos, a Segurança Social decidiu, em algumas famílias, agarrar no rendimento do subsídio, agarrar no subsídio de apoio ao cuidador como rendimento, o que vai influenciar a atribuição de abonos de família, perdas de escalões, vai influenciar a insuficiência económica, que são os casos que são mais comunicados pelos cuidadores informais. E há uma outra terceira situação que nós não entendemos, que não temos forma de entender, é estarem a considerar o IAS como um rendimento quando se está a pagar o seguro social voluntário. Quer dizer, todos sabemos que o seguro social voluntário tem como base de incidência o IAS, depois tem uma taxa que é aplicada ao cuidador informal, mas para todos os efeitos esse valor não existe, não é rendimento, nem na autoridade tributária, nem na Segurança Social. Portanto, não sabemos qual é a ideia de estar a ser considerado e as famílias estarem a perder direitos por causa de considerarem o IAS como rendimento. Portanto, isto tem sido as queixas que nós temos tido, tudo a nível de Segurança Social, nada tem a ver com a autoridade tributária. E a solução, na nossa ótica, seria lerem muitíssimo bem aquilo que está escrito na Lei 70/2010, que não teve muitas alterações ou não tem alterações, por considerarem um subsídio de apoio de 350 € ao mês como rendimento, parece-nos um bocado caricato e isto está a prejudicar imensas famílias. Sim, senhora, muito obrigado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Sra. Presidente Liliana Gonçalves, quer acrescentar alguma coisa? Ainda tem tempo. Eu estou num sítio que tenho muito ruído de fundo e tinha pedido à Maria Desejos até tapar a intervenção, mas também é aquilo que resume é aquilo que nós queríamos transmitir-vos. Obrigada. Certo, muito obrigado. Sendo assim, teríamos agora lugar a intervenção da MCD, através do Sr. Miguel Azevedo aqui presente. Muito obrigado, faça o favor. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Em nome do Movimento Cidadão Diferente, venho hoje representar centenas de famílias portuguesas que enfrentam uma contradição grave no nosso sistema de proteção social. O apoio que deveria proteger transformar-se em penalização devido à forma como se aplica o cálculo de recursos previstos no Decreto-Lei 70/2010.
Esta situação foi objeto de reunião com a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Dra. Clara Marques Mendes, e com a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, Dra. Filipa Lima. As Secretárias de Estado explicaram-nos que o problema decorre da contabilização do complemento por dependência e do subsídio de cuidador informal como rendimento, o que leva a que as famílias a perder outros apoios essenciais, como o abono de família. A proposta do Movimento Cidadão Diferente é clara e estratégica. Alterar diretamente os normativos legais do complemento por dependência e subsídio de cuidador informal, incluindo uma disposição expressa que exclua este apoio do cálculo de recursos para todos os demais benefícios sociais. O enquadramento legal é o seguinte: complemento por dependência, o Decreto-Lei 210, que estabelece a atribuição do cálculo de apoio, e o subsídio de cuidador informal, o Decreto-Lei 100 de 2019. Esta alteração não cria novos benefícios, não aumenta encargos para o Estado. Trata-se de corrigir uma incoerência legislativa, garantindo que os apoios concedidos para as despesas extraordinárias que não penalizem famílias no acesso a outros direitos sociais é uma medida similar àquela que já existe na prestação social para a inclusão, que excluiu determinados apoios do cálculo de recursos, assegurando coerência, justiça social e proteção efetiva às famílias. Senhoras e senhores deputados, esta é uma oportunidade política e estratégica de demonstrar compromisso com a inclusão e com a proteção social. O Movimento Cidadão Diferente já deixou formalmente às Secretárias de Estado a nossa reivindicação e a proposta de alteração legal. Agora cabe a esta Comissão e aos grupos parlamentares transformarem esta proposta em prioridade legislativa, colocando o bem-estar das famílias portuguesas acima da burocracia. Agir agora significa uma mensagem clara às famílias mais vulneráveis. A política pode ser um instrumento de justiça, inclusão e dignidade. Ignorar esta oportunidade seria perpetuar uma injustiça que sabemos existir e que está à vista de todos. Senhores e senhores deputados, a história lembrar-se-á de quem escolheu agir. Não deixem que as famílias esperem mais. Transformem esta alteração legislativa numa prioridade política legislativa de todos os grupos parlamentares. Para terminar, respondendo à interpelação do grupo parlamentar do Chega, de facto a afetação tanto no complemento por dependência como no subsídio, ele afeta exatamente da mesma forma. Como foi esclarecido pela ANSI, de facto o Estado não está a tributar os complementos, mas os complementos aparecendo nos rendimentos das famílias, automaticamente eles perdem benefícios fiscais e prestações sociais, como o abono de família, como referi aqui, e também com a participação das famílias nos CACIs, que de facto afeta gravemente e pode ter aumentos à volta de 100 a 150 euros. Disse. Muito obrigado, Sr. Miguel Azevedo. Então passaremos agora à parte dos grupos parlamentares, com 5 minutos cada um. O PSD, a Sra. Deputada Helga. Sim, senhora, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar a Associação Nacional de Cuidadores Informais, a doutora Liliana Gonçalves e a Maria dos Anjos Cataperra, como cumprimentar também o Dr. Miguel Azevedo e Manuel Carvalho, do Movimento Cidadão Diferente. Agradecer desde já as vossas exposições iniciais e é importante aqui clarificar desde já que não houve, e reafirmar aquilo que nós dissemos quando da discussão destes requerimentos, não houve qualquer alteração do Governo relativamente a esta matéria. Não houve, e se nós formos ver aquilo que é a legislação dos cuidadores informais, e aqui um bocadinho superficialmente foi explicado pela ANSI, isto iniciou como um projeto piloto. Se nós verificarmos aquilo que aconteceu com o projeto piloto, isto era encaixado o subsídio de apoio ao cuidador informal no subsistema da ação social. Quando o anterior Governo, e é importante dizer, quando o anterior Governo fez a alteração do projeto piloto, passou do subsistema da ação social para o subsistema da solidariedade. Isto quando houve o alargamento a todo o território nacional. E é aqui que está o problema,
foi a passagem do subsistema da ação social, que não estava sujeito à condição de recurso, e passa para o subsistema da solidariedade, que está sujeito à condição de recurso. Acontece que, e eu penso, o doutor Miguel Azevedo fez aqui a referência, que já reuniu com a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão e com a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social. A ANSI não fez referência a isso, mas penso que também terá reunido, e aí uma questão que eu coloco à Associação é se foram ou não ouvidos também pela Sra. Secretária de Estado, porque era importante ficar aqui o registro. Esta é a questão que está aqui colocada em cima da mesa. A Sra. Secretária de Estado, como disseram, e a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Segurança Social já estão a analisar esta questão, e é importante dizer que não houve propriamente cortes, houve sim a implementação de uma lei do anterior governo que não estava implementada, e quando é implementada a nível informático, vai-se cumprir uma lei, e esta lei é que retirou realmente aqui, ou teve em conta a condição de recurso, e vai reduzir o valor que tem a atribuir às pessoas que têm direito ao subsídio de apoio ao cuidador informal. Dizer e reafirmar que o Governo e o Partido Social Democrata sempre tiveram em atenção esta matéria. Aliás, foi o nosso Governo, o Governo do PSD e CDS, que acabaram por alargar o subsídio de apoio ao cuidador informal, passaram de 1 IAS para 1,1 IAS. Foi este Governo também que aumentou a possibilidade de as pessoas serem cuidadores informais, quando o anterior Governo não quis admitir que os cuidadores informais principais, não familiares, pudessem cuidar. Foi o anterior Governo também, e o nosso Governo atual, que incluiu ou deu a possibilidade de haver um estatuto de cuidador informal provisório, para poder ajudar as pessoas a instruírem o processo e mais pessoas serem cuidadores. Por isso, nós temos aqui um percurso de atribuição de direitos aos cuidadores informais, e naturalmente que este Governo está atento a isso. Aliás, ainda recentemente a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão anunciou uma medida importante para os cuidadores informais, que é a possibilidade de apoio domiciliário mais saúde, que é uma possibilidade e uma vantagem para os cuidadores informais. Está a analisar a implementação do descanso ao cuidador e da implementação da bolsa aos cuidadores. Por isso, nós temos um Governo que está a olhar para estas matérias, e, naturalmente, aquilo que é importante aqui registar é que não há nenhum corte no subsídio de apoio ao cuidador informal por parte deste Governo. Há sim a aplicação de uma lei aprovada pelo anterior Governo. Há aqui a preocupação de nós garantirmos o direito aos cuidadores informais, e naturalmente que é preciso ficar muito clara esta questão, porque houve aqui um conjunto de situações levantadas a quando da discussão deste requerimento, de suspensões sobre o Governo, de orientações internas dos serviços e outras questões que, por mais que abanem a cabeça, é verdade. Houve até aqui, por alguns partidos políticos, levantar a questão se iriam estar os deputados do Partido Social Democrata aqui para ouvir as entidades. Lamentavelmente, essas pessoas não estão aqui nesta sala para ouvir as entidades que fizeram o requerimento, mas dizer, e porque conheço ambas as entidades, dizer que o grupo parlamentar do PSD está aqui disponível para vos ouvir, e para aquilo que for necessário ajudar e interceder junto do Governo, estaremos aqui, porque temos que dar voz também a estas pessoas que em casa cuidam 24 sobre 24 horas das pessoas que precisam do apoio incondicional para serem tratadas. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Mais algum grupo parlamentar pretende intervir? Depois já tem que dizer que querem. Então, o Chega, se fazer o favor de intervir, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa à Sra. Doutora Maria dos Anjos Catapirra, porque a lei que referiu fala mesmo em, deixe-me só ver aqui, em rendimento. Portanto, só um segundo que já lhe vou ler, é o artigo 1, logo no artigo 1, que diz que o tipo de rendimentos é que vai condicionar a verificação do valor do agregado familiar e por aí. Portanto, eu continuo aqui no meu entendimento
que tem a ver com os rendimentos. Pode não ter a ver com carga fiscal, que é diferente. Pode não ter a ver com carga fiscal, mas é a formação do rendimento que irá condicionar depois tudo isto que nós não estamos ainda a perceber como é que é feita essa condição. De qualquer das formas, eu gostaria de deixar aqui algumas questões que penso que serão importantes para nos ajudar, penso que a todos os deputados e, neste caso, em concreto, ao Partido Chega. Portanto, as questões são estas. Quais são, hoje, os principais obstáculos sistémicos no acesso, manutenção e compatibilização dos apoios sociais por cuidadores informais e também pelas pessoas com deficiência? Este, para nós, é uma das questões mais importantes. Quais são esses obstáculos, em concreto? Outra questão. Estou a separá-las, que é para, se me conseguirem responder alguma, eu agradecia muito. Que medidas imediatas recomendam que esta Comissão proponha à tutela para assegurar a equidade, uniformidade da decisão em todo o território? O que é que propõe? O que é que nos propõe a nós para nós propormos à tutela? Que prioridades imediatas vislumbram ou pretendem ter, perdoa uma redundância, imediatamente? Quais são essas prioridades? Que salvaguardas operacionais e jurídicas devem integrar a solução para evitar decisões contraditórias ou de interpretações duvidosas e ainda perdas retroativas dos direitos? Eu penso que as questões que podem ser muito sintetizadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que acaba agora o grupo parlamentar do Partido Socialista a fazer a sua intervenção com a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Sra. Deputada, faça Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e saudar especialmente os representantes da Associação Nacional de Cuidados Informais, a doutora Liliana Gonçalves e a doutora Maria dos Anjos Catapirra, bem como o Movimento Cidadão Diferente, aqui hoje connosco presencialmente, o doutor Miguel Azevedo e o doutor Manuel Carvalho. Queremos agradecer a disponibilidade, de facto, para estarem aqui connosco hoje. E nas últimas semanas, apesar do enquadramento já ter sido feito, de facto, nas últimas semanas existiram múltiplas notícias, dando conta de queixas de cidadãos que, de repente, digamos assim, passaram a ver uma redução no valor de algumas das prestações que oferiam. Portanto, são cidadãos reportados como cuidadores informais, pessoas que recebem complementos por dependência, são referidas a situações em que há perdas de abono de família, etc. E, portanto, esta é uma matéria que para nós é de enorme relevância, pelo impacto social que tem, pelo impacto que tem nas pessoas, pelo impacto que tem nas famílias e, sobretudo, quando nós sabemos que estas são pessoas e famílias que têm especiais vulnerabilidades, sobretudo fragilidades do ponto de vista económico. Nomeadamente, no caso das pessoas com deficiência, esta é uma situação que gerou impactos potencialmente complexos, porque, de facto, os resultados preliminares, nomeadamente do sistema de indicadores das políticas de inclusão, já revelavam que estas famílias, que estes cidadãos tinham situações de pobreza significativas, portanto, 40% tinham rendimentos abaixo do salário mínimo, muitos deles com condições de emprego não permanentes, portanto, situações frágeis, e que uma qualquer redução de rendimento num determinado momento significaria, pelo menos potencialmente, o agravamento dessas fragilidades e o agravamento destas situações de pobreza. Ou mesmo se passando, aliás, para os cuidadores informais que também, ao abrigo de, aparentemente, se bem percebi, a aplicação de um diploma, acabaram por ver alterações àquilo que eram os rendimentos globais, as prestações sociais globais que oferia. A nós o que nos preocupa, de facto, é o impacto que estes cortes têm no bem-estar das pessoas. Nós, na altura, portanto, viabilizamos o requerimento para a audição do Movimento Cidadãos Diferente e da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Sugerimos, inclusive, que fosse chamada também a Associação
Portuguesa de Deficientes, precisamente com esse objetivo. Porque tendo sido estes movimentos e estas associações aquelas que receberam o grosso das queixas destes beneficiários, perceber melhor o que estava por base, por base destas alterações. Até porque, como nós tivemos a oportunidade de falar, e foi aqui referido também pela Associação de Cuidadores Informais, não houve, de facto, alterações legislativas que pudessem fundamentar esta alteração. Aparentemente, o que se alterou foi a aplicação ou a não aplicação numa fase inicial e a aplicação neste momento das disposições legais. E, portanto, o nosso objetivo é, de facto, compreender o porquê, o porquê deste aumento significativo de queixas. É porque queixas vão existindo ao longo do tempo, mas tanto quanto nós conseguimos acompanhar, nestes últimos, diria, semanas, tem havido, de facto, queixas provenientes de diferentes beneficiários, perceber um pouquinho mais que tipo de informação é que as associações têm em termos destas reduções de prestações sociais. Agradecer, obviamente, as propostas que aqui já nos deixaram. Para nós, estas são matérias que também nos têm preocupado ao longo dos últimos anos e ao longo da nossa intervenção. Foi o Partido Socialista que criou o Estatuto de Cuidador Informal, que desenvolveu o projeto piloto, que o alargou ao território nacional. Obviamente que todas as melhorias no processo e as melhorias subsequentes, e nomeadamente as melhorias mais recentes, são importantes, desde que essas melhorias significam o reforço do bem-estar das pessoas a que se dirijam e não necessariamente a criação de constrangimentos. E, portanto, foi nesse sentido de tentar clarificar e de obter informações que nós viabilizamos, que agradecemos, mas se realmente pudessem ambas as organizações detalhar um pouquinho mais a tipologia, digamos, usando aqui já uma expressão, a tipologia destas queixas e quais são as prestações que aqui estão em casa, agradecemos. De qualquer modo, e finalizo, aproveito para dizer que, tal como vão estar aqui, também o Partido Socialista apresentou um requerimento para poder ouvir a Ministra do Trabalho sobre esta questão, para também ter a informação do lado do Governo e, apesar daqui mais lateralmente, mas também do Ministro das Finanças, precisamente para perceber. Tivemos a informação de que não houve alterações fiscais, portanto não são matérias tributadas. De qualquer modo, o Governo tem no seu programa uma medida, que é a noção sintética de rendimento, que gostaríamos de poder aprofundar e de perceber se há algumas implicações, nomeadamente em termos de inclusão ou não de futura destas prestações sociais. Porque, obviamente, para nós, a nossa linha essencial é proteger as pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Passaríamos então agora ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados da ANSI, a Sra. Presidente Liliana Gonçalves e a Sra. Vice-Presidente Maria dos Anjos Catapirra, e aqui connosco da MCD os senhores Miguel Azevedo e Manuel Carvalho. Eu acho que posso dar-me ao luxo de fazer uma intervenção bastante curta, porque muito do que eu queria dizer já foi dito, muitas das questões que eu queria levantar foram levantadas, mas aquilo que me parece ser essencial é reforçar a importância dos cuidadores no nosso país, reforçar a importância das associações que os representam, nomeadamente as duas aqui hoje na nossa comissão, e dizer que também e sobretudo por esta importância o Estado não vos pode falhar. O Estado não vos pode falhar, seja por que razão for. E eu agradeço ao Grupo Parlamentar do PSD a informação, nada me leva a desconfiar dela, evidentemente, mas isso não deixa de ser uma falha do Estado. Se por uma transposição de uma lei, de um governo para o outro, algo falha e esse falhanço se traduz em consequências
para pessoas que desempenham um trabalho essencial 24 horas por dia, 7 dias por semana, algo falhou, então é preciso perceber o que falhou para evitar esse erro. E a minha primeira questão era exatamente por aí, é de se perguntar a ambas as associações se têm uma noção de quantas pessoas, quantas famílias podem ter afetadas. Estamos a falar provavelmente de centenas, eventualmente milhares, portanto seria importante ter esta noção. E se, aí sim era onde eu queria chegar, é evidente que foi todos os beneficiários, mas se esta alteração teve então impactos ao nível de algumas destas pessoas, ao ponto de vos terem contactado, não só por terem esta necessidade, mas ao ponto de lhes ter trazido uma dificuldade quase que impossível de combater para fazer frente às despesas diárias e mensais que têm pela frente. Porque se foi, aí sim o falhanço é ainda maior e mais indesculpável. O Ministro das Finanças já fez saber que estas prestações não devem ser tributadas, parece-nos claro, já foi aqui explicado o porquê de o estarem a ser, mas há aqui uma questão que eu fiquei na dúvida porque me parece que há informação contraditória, porque ouvimos agora mesmo que esta alteração não teve impacto ao nível do IRS, mas eu julgo que numa entrevista recente, eu não sei quem, não tenho aqui o nome, acho que não vi uma pessoa, a MCD dizia ao Jornal de Notícias que vários cuidadores informais têm visto os seus escalões alterados para menos formais. Portanto, mas foi-nos dito agora mesmo que não era o caso. Portanto, acho que era importante esclarecer isso, porque realmente é importante e a informação é demasiado contraditória para haver aqui um ponto intermédio, ou é uma coisa ou é outra. Acho que também seria importante aqui para esta Comissão percebermos isso. E, no fundo, a última pergunta também é importante, é se, reconhecendo este erro, reconhecendo esta falha, tiveram da parte da Segurança Social algum contacto para alguma forma de apoio, independente dos moldes, mas enfim, se tiveram algum contacto, reconhecendo o erro e oferecendo apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. Sr. Presidente, peço desculpa, só uma interpelação à mesa, porque eu acho que está aqui um conjunto de confusão nesta audição e eu acho que é preciso ficar claro daquilo que estamos a falar. E era para pedir para a Comissão distribuir a todos os grupos parlamentares a portaria número 64 de 2022, que define os termos e as condições de implementação dos projetos piloto do Estatuto de Cuidador Informal, que é aqui que é definido que o projeto piloto e o subsídio encaixa-se no subsistema de ação social. E depois pedi para distribuir o decreto regulamentar número 1 de 2022, de 10 de janeiro, que é aquele decreto regulamentar que alarga o Estatuto de Cuidador Informal a todo o território nacional e é onde define que deixa de ser o subsistema da ação social para ser o subsistema da solidariedade. Pronto, um de 2020 e o outro de 2022, que são do governo anterior Partido Socialista. Não há nenhuma relação com o atual governo PSD-CDS. Isto para não estarmos aqui a confundir as questões e, se for necessário, os serviços também conseguem verificar as perguntas que foram feitas por alguns partidos políticos em que há o esclarecimento cabal do Ministério das Finanças a dizer que não houve nenhum corte e este subsídio não é abrangido por qualquer norma de incidência do Código de IRS. E é preciso clarificar aqui para as famílias não ficarem confusas. Porque quem ouvir esta audição dos vários grupos parlamentares fica aqui uma confusão. É importante perceber qual é a portaria que deu origem a uma coisa, qual é o decreto regulamentar e aquilo que estamos a falar. Muito obrigada. Sr. Deputado, muito obrigado. Em que termos? Faça favor. Mas queria interpelar a mesa também? Qual era a figura regimental que queria usar? Faça favor. Mas que seja uma interpelação, de qualquer maneira. Muito bem. Eu peço desculpa interromper, nós não estamos a ouvir online. Desculpa. Peço imensa desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa também aos meus colegas aqui presentes. Obrigada. Eu li a lei, acabei de ler agora. Portanto, se a lei está mal feita, não foi o Partido Chega, nem foi o PS, nem foi o Bloco. Não, pronto. Vamos lá resolver isto rapidamente. Mas se a lei está mal feita, tem que se corrigir. Pronto, não...
Mas nós lemos a lei. É que na interpretação da senhora deputada, peço imensa desculpa, dá a ideia que nós não lemos, mas nós vimos para aqui preparados. Portanto, eu estou preparado para discutir isso. Certo, muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Por uma questão de igualdade de armas, alguém quer fazer alguma interpelação à mesa? Não? Muito obrigado. Então passaríamos agora ao último ponto aqui da nossa reunião, que seria a resposta conjunta da ANSI e da MCD. Começaríamos talvez pela ANSI, pela senhora doutora Lidiana Gonçalves. Como diz? Ok. Ou não, aliás, pela doutora Maria dos Anjos Catapirra, penso que é assim, senhora Vice-Presidente. É assim, eu gostaria de fazer um esclarecimento, não sei se consigo ou não. A maior parte das queixas que nós temos tido dos cuidadores informais tem a ver com o facto da aplicação do Decreto-Lei nº 70 de 2010 considerar, no artigo 11º, que o subsídio de apoio ao cuidador é um rendimento. E quando considera que é um rendimento, nos cálculos que fazem das prestações sociais, as famílias começaram a ver os abonos de família a modificar, começaram a ver as rendas das casas sociais a aumentar, começaram a ver a insuficiência económica, em alguns casos, deixou de existir. E a grande questão que se levanta é esta, é que o decreto-lei saiu em janeiro de 2022, há subsídio de apoio ao cuidador desde 2022, já na base desta legislação, e só em 2025 é que as famílias estão a sentir essa diferença. Daí este impacto todo. E para responder ao Sr. Deputado Chega, quantificar as famílias não é muito complicado, porque neste país há 5.000 pessoas com subsídio de apoio ao cuidador informal. E garanto que dessas 5.000 pessoas nem todas têm filhos. Portanto, a quantidade deve ser ínfima. Não é uma grande quantidade de pessoas, infelizmente. Exatamente porque o subsídio de apoio ao cuidador é calculado na base desta mesma Lei 70, que vai buscar a componente dos rendimentos de todo o agregado familiar, independentemente de ter sido aumentado de um IAS para 1,1 do IAS, não fez a alteração à forma de cálculo. Portanto, os cuidadores informais continuam a não ter hipótese de ter subsídio de apoio. Isto era uma das reivindicações da Associação há imenso tempo. E para responder ainda ao Sr. Deputado Chega, tudo o que a Associação prevê e que pretende para os cuidadores informais está numa petição que está entregue e que está atribuída na 10ª Comissão. Portanto, basta ler tudo o que lá está para saber exatamente o que é que nós pretendemos relativamente à situação dos cuidadores informais neste país. Que continuamos desde 2019 à espera de apoios e de implementação de medidas. Portanto, no fundo, nós temos um conjunto de legislação que não tem trazido nada sem ser subsídio de apoio a uma ínfima parte dos cuidadores informais. E já agora gostaria de dizer à senhora deputada do PS, e isto para mim é muito importante, é que o Estatuto do Cuidador Informal não foi feito pelo PS. O Estatuto do Cuidador Informal foi feito pelo Movimento de Cidadãos, que entregou uma petição e que, por acaso, na altura havia um governo PS. E quando foi aprovado na Assembleia, com unanimidade de todos os partidos que estavam presentes na altura na bancada parlamentar. Portanto, não são os partidos que têm que tirar proveito de uma causa cívica. E mesmo que tirassem proveito, ao menos que os cuidadores informais tivessem resultados desse mesmo efeito que vocês querem transmitir. Para todos os efeitos, enquanto houve governo PS, ninguém mexeu na legislação do cuidador informal. Tenho dito. Muito obrigado. Já finalizou a intervenção, penso? Sim. Certo, muito obrigado. Desculpe, deixe-me só acrescentar uma coisa para informar a doutora Helga que ela pôs essa questão. Faz favor. Nós fomos efetivamente recebidos pela senhora Secretária de Estado da Segurança Social e da Inclusão e tal como foi dito ao movimento, o assunto está a ser analisado por eles de forma a legislação ser alterada. Certo, muito obrigado, doutora Ângela Catapirra. Nada. Passaríamos então agora a palavra à MCD para o Sr. Dr. Miguel Azevedo
intervir no que lhe aprouver. Teria cerca de 10 minutos, mais um bocadinho se tiver, também não vamos aqui ser muito rigorosos. Vou ser conciso. 10 minutos, mais um bocadinho, esteja à vontade. Eu acho que é simples. Certo, eu acho que, como em tudo na vida, quando se identifica o problema, tenta-se encontrar uma solução para corrigir o problema. O problema está encontrado, sabemos que o problema está exatamente na condição de rendimentos que deveria estar exatamente como está na prestação para a inclusão, deveria estar nestes 2 apoios sociais. E cabe aos senhores deputados, ao Parlamento, fazer esta correção. E é fácil, é seguirmos em frente, e acho que as pessoas que dependem destes recursos que de facto tiveram impacto e perderam rendimento num momento sensível que nós temos, de facto é preciso corrigi-lo e com alguma urgência. Para nós é muito claro, muito transparente. A única questão que nos colocamos aqui é como é que o legislador não pensou nisto quando faz a alteração, ok? Porque se remeterem à prestação social para a inclusão, esta condição de rendimentos já está tratada e exatamente já não deixa que a própria prestação social para a inclusão tenha impacto no rendimento. Respondendo ao Sr. Deputado do LIVRE, ele tem sempre impacto no IRS, ela não é tributável em termos de imposto, mas vamos fazer este exercício. O complemento por dependência são à volta de 127 euros do grau 1. Durante 12 meses são 1.500 euros. Salvo erro, são 14 meses, a grosso modo. Isto, numa família que tenha um rendimento, a tocar numa transição de escalão, vai aumentar o escalão de IRS. Portanto, vai pagar mais IRS, não é? Portanto, o cálculo, não é? Digo eu também não sou fiscalista, portanto, mas para mim é básico em relação a isto. Só queria esclarecer, não é nenhuma questão. Claro, a minha questão é mesmo esta, é que tem afetação, porque ao contar como um rendimento para todos os cálculos, para benefícios, para apoios, de facto tem esse impacto. E teve esse impacto, como disse, teve impacto no abono de família, famílias deixaram de receber o abono de família. E porquê é que só agora se está-se a notar? Porque só agora que as famílias estão a entrar, os alunos estão a entrar nas escolas e estão a ser negado o SAS, portanto a Ação Social Escolar, estão agora que estão muitas vezes as pessoas com deficiência que têm o complemento, que estão a recalcular a comparticipação da família ao CACI, também está a ser recalculado contando com este rendimento, o que não faz sentido. Ok? Eu gostava de esclarecer isto, de facto, é importante. Em relação às questões que o Chega coloca, eu acho que nós respondemos logo no início da nossa intervenção, que foi dizer, é fácil, é só fazermos isto, mais nada. Eu acho que é o momento até do Parlamento dar um sinal que está preocupado com estas famílias e com estas pessoas, dizer não, vamos agilizar e o mais rapidamente mexer nesta legislação. E o assunto será ultrapassado e acho que não vale a pena termos aqui batalhas políticas, porque mais importante que as batalhas políticas são as pessoas que estão a sofrer neste momento com esta diminuição de rendimento. Eu acho que respondi mais ou menos a tudo. De facto, eu acho, e isto pode ser uma aprendizagem que nós tenhamos para o futuro, o legislador, quando vai fazer alguma medida, alguma transformação, alguma nova lei, deve ter o cuidado, de facto, a ver o que existe a posteriori, se há algum impacto. E para nós não é uma crítica nem ao PSD, nem ao PS, porque são os dois responsáveis pelas duas leis, portanto, a culpa é um bocadinho dividida entre os dois, mas acho que está da forma. Eu estou a falar como representante de uma organização e, de facto, é a nossa visão em relação aos factos. Okay? Claro que ela até pode não ser partilhada pela ANSI, pode ser partilhada por outras instituições. Esta é a nossa visão. E eu acho que, a partir desta visão, acho que é preciso trabalhar sobre o problema e resolvê-lo o quanto antes. Disse. Sr. Miguel Azevedo, muito obrigado. Falam depois no fim, não é? Muito obrigado pela vossa... Finalizamos agora a reunião, resta-me 2 ou 3 pontos. Primeiro, agradecer a ANSI
é a mercê da vossa presença aqui, na Assembleia da República, desta Comissão. É com gosto que vos recebemos aqui na Casa do Povo e de uma tentativa de aproximar cada vez mais o Parlamento com as entidades e com as pessoas. Aliás, como se passa no resto das comissões em vários mandatos. Queria agradecer a vossa presença, pedir então aos serviços, se favor de pedir à APD a informação necessária para remitir à Comissão. Agradecer também aos serviços da Assembleia a prestação que deram pela realização desta reunião e desejar aos senhores deputados uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado.